Oi, pessoal! Hoje à noite a gente viaja bem longe, atravessando o Pacífico, onde o vento é morno, o sal gruda de leve nos lábios e o horizonte parece se curvar para sempre. Aqui não tem aplicativo de banco, senha esquecida ou propaganda piscando na tela. Em vez disso, você entra num mercado onde a sua riqueza brilha em conchas. Literalmente. Espirais frágeis, fragmentos nacarados, pequenos tesouros que em outra situação você confundiria com bijuteria de praia ou lembrancinha de turista. Mas, nessas ilhas da Oceania, elas são moedas, notas e cofres ao mesmo tempo. E para ser sincero, se você tivesse que sobreviver nesse sistema econômico, provavelmente ficaria perdido antes da hora do almoço. Principalmente porque não lembraria qual concha paga por um cacho de bananas e qual vale uma viagem de canoa. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gosta do que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre divertido ver corujas da madrugada, madrugadores e todo mundo que fica no meio do caminho. Agora, abaixe as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos mergulhar juntos na jornada de hoje. Você caminha devagar por uma trilha de areia. As folhas de palmeira balançam no alto, jogando sombras que se movem como ondas sobre sua pele. À frente, o mercado murmura. Não o barulho mecânico de escadas rolantes ou de caixas eletrônicos, mas a mistura de vozes de gente rindo, trocando, chamando. O ar traz cheiro de sal e fumaça, peixe assando em cestos de palha, algas secando ao sol e, curiosamente, aquele odor de concha úmida que lembra balde esquecido depois da praia. As pessoas se reúnem sob coberturas trançadas de palmeira, exibindo sua riqueza em pilhas bem arrumadas. Fileiras de cauris reluzentes, conchas cortadas em discos tão polidos que parecem metal, ou espirais maiores que brilham como pequenas esculturas. Você observa uma mulher entregando um punhado de conchas em troca de batatas doces. Elas tilintam suavemente, não como moedas de metal, mas como um sino de vento em versão reduzida. Um homem, de pé com a lança apoiada no ombro, ostenta um colar longo de conchas, pendurado como se fosse joia de desfile. Não é apenas dinheiro, é status. Em vez de correntes de ouro, aqui são correntes do mar. Você anda mais fundo e percebe que o mercado não é feito de barracas alinhadas, mas de grupos circulares, cestos no chão, esteiras de palha, crianças correndo entre as pernas dos adultos e galinhas catando restos. Em meio à confusão, uma criança tropeça e espalha conchas pelo chão. Todos caem na risada, inclusive um ancião que, com paciência, recolhe cada peça e comenta algo como: "Cuidado, você quase deixou escapar sua herança." Historiadores ainda discutem se esses mercados nasceram apenas da necessidade de troca ou se eram encontros rituais, nos quais as conchas circulavam primeiro como símbolos para só depois virarem moeda prática. A cena diante de você parece confirmar as duas versões ao mesmo tempo. Uma mulher toca cada concha antes de passá-la adiante, como se fosse uma pequena oração. Outra prende cuidadosamente um colar de conchas à cintura, não só para guardá-lo, mas para senti-lo junto ao corpo, como proteção. Mais à frente, você repara em um tapete junto à beira da água. Ali repousa uma coleção de conchas compridas, em formato de trombeta, tão polidas que parecem marfim. Não são para compras, do dia a dia. São reservas, poupanças. O dono observa cada olhar curioso com desconfiança, como quem vigia um carro estacionado em rua duvidosa. Aqui, cada peça é mais que dinheiro, é um símbolo de segurança. Você pensa na sua própria carteira, cartões de plástico, notas amassadas, talvez um cartão fidelidade de café que nunca completa os pontos. Aqui, cada centavo já foi casa de um pequeno animal marinho que viveu entre corais e correntes
Imagine se cada moeda sua tivesse sido o lar de uma criatura do oceano. Será que você trataria o troco esquecido no sofá com mais respeito? Um velho artesão o observa enquanto trançava fibras de coqueiro, preparando um cordão resistente para enfiar dezenas de conchas. Ele ri, comenta algo rápido e provoca gargalhadas dos vizinhos. Você não entende as palavras, mas pelo tom percebe. Provavelmente, ele acabou de comparar seu olhar perdido ao de alguém tentando comprar inhame com chinelo furado. O humor aqui também é uma forma de riqueza. O sol sobe no céu e as conchas brilham tanto que você precisa semicerrar os olhos. Um menino corre sacudindo uma fileira de conchas como se fosse chocalho. E por um instante, o mercado inteiro parece virar uma festa sonora. Vozes, passos, o tilintar delicado das conchas ecoando por toda parte. Um fato bem conhecido é que os cauris circularam em regiões enormes, desde o Oceano Índico até partes da África e da Ásia. Isso prova que não eram apenas lembrancinhas tropicais, mas uma moeda que participou do jogo econômico global muito antes de cartões de crédito e criptomoedas. Aqui na Oceania, esse mesmo espírito pulsa. Cada concha conecta ilhas, famílias e histórias. A curiosidade excêntrica? Em algumas ilhas, acreditava-se que certas conchas podiam sussurrar segredos do mar se você encostasse o ouvido nelas. Você vê uma criança fazendo exatamente isso, olhos fechados, como se estivesse recebendo dicas de investimento direto do oceano. Você tenta também, mas só escuta o barulho abafado do próprio sangue correndo nas veias. Talvez esse seja o segredo real. Tudo está sempre em fluxo. Conforme a manhã avança, o calor aumenta e a fumaça das fogueiras mistura-se ao cheiro do sal. Você se senta perto da beira da praia, deixando a água tocar os pés, e observa o movimento constante. Conchas passando de mão em mão, brilhando sob o sol, carregando histórias, status, memórias. O mar é o banco, e seu tesouro está espalhado em esteiras, colares, cintos e cestos. E ao recostar, você sente algo raro, estar cercado por riqueza, que não está escondida em cofres, nem impressa em números digitais, mas exposta, frágil e ao mesmo tempo duradoura, refletindo uma memória antiga, tão antiga quanto as ondas que ainda batem ali na areia. Você desperta no mesmo cenário de areia e marulhar suave, como se tivesse adormecido entre as vozes do mercado. A manhã já está cheia de movimento. As conchas brilham ainda mais sob o sol alto. E agora você começa a perceber um detalhe curioso. Não é qualquer concha que vale como moeda. Existe uma hierarquia, quase uma bolsa de valores feita de cores, tamanhos e formas marinhas. Um cauri pequeno, esbranquiçado, pode comprar frutas ou peixes modestos, mas aqueles mais alongados, com tons dourados ou manchas raras, valem muito mais. Algumas conchas chegam a ser tratadas como notas de alto valor e são guardadas em cordões compridos, enrolados no braço ou presos à cintura como se fossem uma carteira viva. Você pensa no seu bolso cheio de moedas e percebe que aqui o som de riqueza é o tilintar leve, quase discreto, de conchas batendo entre si. A cada negociação há uma espécie de ritual. As conchas são entregues com cuidado, nunca jogadas. A troca é feita de mãos abertas, olhando nos olhos. O gesto é tão importante quanto o pagamento em si. Uma mulher sorri ao lhe mostrar uma pulseira de fibras, onde guarda 4 conchas polidas. Ela explica que esse é o equivalente a ter uma poupança, não grande, mas suficiente para se sentir tranquila. É como andar por aí com um cartão de débito que também enfeita seu braço. O interessante é que as pessoas tratam as conchas como algo que vai além do valor prático. Cada peça carrega marcas, histórias, lembranças. Um jovem se gaba mostrando um colar herdado do avô, dizendo que essa concha pagou pela canoa que salvou nossa família numa tempestade. É dinheiro, sim, mas também é memória. Você compara mentalmente com aquela nota de papel que passa de mão em mão sem história nenhuma.
exceto talvez a de ter sido esquecida num bolso de calça. Aqui não. Cada moeda já foi mar, já foi vida. Você caminha mais um pouco e percebe um detalhe engraçado. Dois rapazes discutem porque um deles insiste que sua concha vale mais porque é mais bonita. O outro responde que a beleza não paga por peixe, só por elogio. E logo uma senhora, rindo, resolve a disputa colocando as duas conchas lado a lado, declarando que ambas comprariam a mesma coisa. Você se lembra das intermináveis discussões modernas sobre o preço de um café gourmet e pensa que, no fundo, os argumentos não mudaram tanto. Historiadores ainda debatem se esse sistema nasceu como comércio prático ou se foi, antes de tudo, uma forma de organizar status social. Há quem diga que algumas conchas eram usadas só para casamentos, alianças e rituais, e só depois migraram para o dia a dia do mercado. O que você vê aqui confirma a confusão. Algumas transações parecem objetivas, outras parecem carregadas de significado extra. Um fato histórico bem conhecido é que em várias partes da Oceania não havia moeda metálica antes da chegada dos europeus. As conchas não eram apenas a melhor opção, eram a única opção natural e funcionavam surpreendentemente bem, porque não enferrujam, não apodrecem e sempre podem ser encontradas, embora as mais valiosas demandem mergulhos perigosos em águas profundas. Aliás, existe uma curiosidade excêntrica. Em algumas ilhas, acreditava-se que conchas específicas só podiam ser recolhidas em noites de lua cheia para absorverem a força da maré. Você se imagina mergulhando no escuro, só com a lua iluminando as ondas, e entende por que poucos se arriscavam. Melhor deixar para os corajosos. Enquanto pensa nisso, uma criança puxa sua mão e mostra um cesto cheio de conchas bem pequenas. Ele ri, dizendo que são como as moedas de troco. De fato, parecem centavos. A cada risada, ele balança o cesto e as conchinhas soam como chuva caindo no telhado. Você se dá conta de que até o som aqui é parte do sistema econômico. Não existe silêncio na hora de pagar. Você percebe também como o valor está ligado ao trabalho. Um pescador mostra suas mãos cheias de calos e explica que para conseguir aquelas conchas maiores, ele precisou mergulhar em águas cheias de tubarões. Você engole em seco e pensa que talvez usar cartão de crédito não seja tão ruim assim. Em meio a esse aprendizado, você vê uma cena quase cômica. Um homem tenta comprar 2 cabaças de água com uma concha rachada. O vendedor olha, balança a cabeça e devolve. Dinheiro falso, você pensa, e segura o riso. O comprador protesta, dizendo que a rachadura é só charme. Não convenceu. O vendedor o manda buscar outra concha. Você imagina alguém tentando pagar o supermercado com uma nota rasgada e percebe que a piada é universal. O sol esquenta e os colares de conchas reluzem como pequenas lanternas. Você se lembra de que, em algumas sociedades, a riqueza era exibida em festas. Quanto maior o cordão, maior a reputação. Aqui, o mercado é um palco onde cada pessoa mostra não apenas o que tem, mas também o que representa. Ao se afastar um pouco da agitação, você observa a cena do alto de uma duna. O vai e vem das conchas é como uma coreografia lenta, feita de mãos, olhares e sons delicados. Não há pressa, não há gritaria. O comércio aqui se move como a maré, firme, contínua, inevitável. Você respira fundo. O cheiro do mar mistura-se com o da comida assando e, de repente, você sente que este mercado não é apenas um lugar de troca. É um retrato vivo de como uma sociedade inteira aprendeu a usar aquilo que o oceano dá de presente para construir economia, memória e identidade. E, ao mesmo tempo, você não consegue evitar um sorriso com as pequenas ironias, como a criança que sacode moedas de concha como se fosse brinquedo, ou o homem que jurava que sua concha rachada era um modelo de edição limitada. O comércio segue.
As conchas passam de mão em mão e você sente que já começa a entender as regras não escritas dessa economia marinha. Não é apenas sobre pagar ou receber, mas sobre mostrar quem você é em cada troca. Você se levanta cedo, quando o sol ainda é um disco avermelhado nascendo sobre o horizonte, e percebe que o mercado já começa a esvaziar. Muitos comerciantes se preparam para partir em longas viagens de canoa. A economia das conchas não fica presa a uma única praia. Ela se espalha como correnteza, ligando ilhas distantes por rotas que parecem frágeis, mas que funcionam há séculos. Você é convidado a embarcar. A canoa é estreita, feita de madeira escura e polida, com um balancim lateral que a mantém estável mesmo quando as ondas tentam brincar de derrubar todo mundo. Você se senta tentando encontrar equilíbrio e percebe que qualquer movimento brusco faria você parecer uma marionete desengonçada. O homem ao seu lado sorri e diz algo como: "Primeira vez?" Pelo olhar dele, você sabe que não enganou ninguém. O vento sopra constante, enchendo as velas de fibra trançada. O cheiro do mar invade o nariz, misturado com o das cestas cheias de frutos secos e, claro, cordões de conchas, enrolados com cuidado. É a carga mais valiosa. Cada cordão representa não apenas riqueza, mas também confiança. Se perder uma dessas cordas no mar, você não perde só dinheiro, perde reputação, perde alianças. Ao longo da viagem, você nota como os marinheiros sabem ler o oceano como se fosse um livro aberto. Eles apontam para o movimento das ondas, indicam correntes invisíveis, reconhecem cardumes pelo brilho fugaz da superfície. Você, por outro lado, mal distingue o norte do sul sem um aplicativo no celular. A comparação é humilhante e, ao mesmo tempo, fascinante. O barco desliza e você sente que cada braçada de remo carrega não apenas esforço físico, mas também histórias. Histórias de antepassados que fizeram a mesma rota, histórias de encontros e trocas entre povos de ilhas diferentes. Algumas viagens duram dias, comparadas em atóis quase invisíveis no mapa. Você pensa, como alguém consegue se orientar aqui, sem placas, sem GPS? A resposta está na memória coletiva, nas estrelas, no ritmo das ondas. Um fato histórico bem conhecido é que, na Micronésia, algumas comunidades desenvolveram mapas de bastão, estruturas de madeira amarrada, que representavam correntes e ondas para ensinar jovens navegadores a encontrar o caminho entre ilhas. Esses mapas não eram carregados nas viagens, mas memorizados. Você imagina ter que decorar um mapa feito de paus e cordas para não se perder no meio do oceano, e sente um frio na barriga. Em meio à travessia, surge um momento curioso. Um dos comerciantes segura um cordão de conchas, levanta ao sol e começa a cantar em voz baixa. O ritmo é lento, como se cada nota fosse um rezo. Outro homem acompanha, batendo palmas leves. Você pergunta o que significa, e alguém explica que é uma forma de pedir que o mar aceite a viagem. Historiadores ainda discutem se essas canções eram rituais religiosos ou apenas músicas para manter o ritmo do remo. Mas no fim, quem está no barco sabe que tanto faz. O importante é não brigar com o oceano. Logo você percebe o aspecto mais prático da viagem. Transportar conchas é, ao mesmo tempo, transportar histórias de prestígio. Uma ilha pode ter excesso de peixes, outra pode ter abundância de frutas, mas poucas têm certas conchas raras. É nesse desequilíbrio que o comércio floresce. As canoas não carregam apenas mercadorias, carregam conexões sociais. Enquanto o barco corta as ondas, você ouve risadas. Um dos rapazes tenta equilibrar uma pilha de cestos na cabeça, imitando as mulheres. No mercado, o barco balança, os cestos quase caem na água e todos caem na gargalhada. É o tipo de humor que surge da tensão, como quem precisa rir para distrair do fato de estar a quilômetros da terra firme, dependendo de um pedaço de madeira para sobreviver.
Mais tarde, quando o sol está alto e a pele começa a arder, alguém tira da bolsa uma concha enorme e coloca no ouvido. Ela diz que vai chover, comenta com seriedade. Você também tenta ouvir, mas claro que só escuta aquele ruído abafado, de sempre. O grupo inteiro ri da sua cara confusa e você percebe que foi alvo de uma pegadinha tradicional. Parabéns! Agora você é oficialmente o turista da vez. O tempo passa devagar, marcado pelo balanço hipnótico do mar. Você fecha os olhos e quase adormece, embalado pelo som repetitivo dos remos e pelo rangido suave da madeira. Quando abre novamente, já avista uma nova ilha no horizonte. Ela surge pequena, um traço verde cercado de areia branca. Os marinheiros sorriem satisfeitos. Mais uma rota completada. Mais uma oportunidade de espalhar conchas e trazer outras de volta. Ao se aproximar da praia, você vê pessoas esperando. Mulheres com flores no cabelo, crianças correndo até a beira da água, homens levantando os braços em saudação. É como se cada chegada fosse uma festa. As conchas logo começam a circular de novo, agora em outro mercado, com novos sotaques, novas histórias. Você percebe que não existe isolamento. Cada ilha, por menor que seja, está conectada por uma teia invisível de trocas e de memórias. O mar, que para você parecia apenas vazio e assustador, aqui é uma estrada cheia de sinais, placas e encontros. E enquanto pisa na areia quente dessa nova ilha, você entende. Não se trata apenas de conchas. Trata-se de como as pessoas transformaram o oceano em ponte e cada pedaço de mar em oportunidade. Você continua caminhando pela nova ilha, agora com a sensação de que cada passo o leva mais fundo na vida desse mundo de conchas. O mercado local pulsa como o anterior, mas há algo diferente no ar. Não é só comércio, é cerimônia. As conchas, que você já viu trocarem de mãos em transações simples, agora aparecem em contextos cheios de mistério, carregando um peso simbólico que vai além de qualquer valor prático. No centro da aldeia, um círculo de pessoas se reúne em torno de um casal. As mulheres cantam, os homens batem palmas em ritmo lento. Você percebe que o casamento vai começar. O noivo segura um cordão de conchas brancas e lustrosas, entregando-o à família da noiva como presente. Não é apenas um pagamento, é um pacto. Cada concha representa a promessa de união, não só entre duas pessoas, mas entre duas famílias inteiras. A cena é tão carregada de significados que você sente o ar quase tremer. O cordão de conchas é colocado sobre os ombros da noiva, que sorri com os olhos marejados. Você pensa nos casamentos modernos, cheios de cheques, alianças de ouro e festas caríssimas. Aqui, uma simples concha, vinda do fundo do mar, é suficiente para selar um compromisso eterno. Mais tarde, você é levado para outro ritual, a troca de conchas como símbolo de amizade. Dois homens se aproximam, cada um segurando uma concha rara, e trocam-nas em silêncio. Depois, dão um passo atrás e riem como se fossem irmãos de sangue. É nesse momento que você percebe que o dinheiro aqui não separa, não, e cria distância. Ele une. Um fato histórico bem conhecido é que, em algumas partes da Melanésia, colares de conchas eram usados como dotes em casamentos, servindo tanto para fortalecer alianças quanto para mostrar prestígio. Esses objetos circulavam de geração em geração, passando de pais para filhos, como herança e como símbolo de continuidade. Você também descobre uma curiosidade excêntrica. Algumas comunidades acreditavam que certas conchas tinham o poder de afastar espíritos malignos. Eram penduradas na entrada das casas ou usadas como amuletos em cerimônias de cura. Uma senhora lhe mostra uma dessas conchas com buracos minúsculos que formam um desenho natural. É o olho do oceano, ela diz. Você engole em seco e prefere não duvidar. Historiadores ainda discutem se esses usos espirituais eram mais importantes do que os econômicos.
Talvez as conchas tenham começado como objetos de culto antes de virarem moeda. Ou talvez tenham sempre sido as duas coisas ao mesmo tempo. Você observa os rituais e percebe que para quem vive aqui, não existe separação entre espiritualidade e cotidiano. No fim da tarde, uma cerimônia maior começa. A comunidade se reúne para celebrar a chegada de comerciantes de outra ilha. Eles trazem colares enormes com dezenas de conchas douradas pendurados no pescoço como medalhas olímpicas. A aldeia inteira os recebe com cânticos, como se fossem heróis voltando da guerra. A cada colar entregue há um gesto simbólico, um aperto de mãos, uma dança, um prato de comida compartilhado. Você se pega rindo quando uma criança tenta imitar os dançarinos, tropeça e quase derruba um colar inteiro. O dono, em vez de se irritar, coloca o cordão no pescoço da criança por alguns segundos, arrancando aplausos de todos. É um momento leve, quase cômico, no meio da solenidade. Enquanto a cerimônia segue, você sente que as conchas brilham ainda mais com o pôr do sol. A luz dourada do entardecer reflete nas superfícies lisas, criando uma atmosfera mágica. O tilintar das peças no vento soa como sinos pequenos, espalhando uma música delicada por toda a aldeia. Você se lembra de uma piada que ouviu mais cedo. Alguns dizem que conchas trazem sorte, mas só se você não tropeçar nelas no escuro. De fato, você quase escorrega em um cesto cheio delas e só não cai porque alguém o segura pelo braço. A risada coletiva que se segue confirma que mesmo em rituais sérios, o humor sempre encontra espaço. Quando a noite cai, fogueiras iluminam a praia. Os colares de conchas balançam à luz das chamas, criando sombras que parecem dançar junto com os corpos. Você percebe que esse não é apenas um sistema econômico ou religioso, mas uma forma de dar sentido à vida. Cada concha é uma lembrança, um elo, um voto silencioso de pertencimento. Ao se afastar um pouco, você observa de fora o círculo de dança. O som do mar mistura-se ao das vozes e dos tambores improvisados. É impossível separar onde termina a economia e onde começa a espiritualidade. Tudo se confunde em um só ritmo. Você respira fundo e deixa que essa mistura de barulho suave, calor de fogueira e brilho de conchas o envolva. E nesse instante, você entende que aqui o valor não se mede apenas em coisas compradas, mas em laços criados e memórias compartilhadas. Na manhã seguinte, você desperta com o cheiro de fumaça diferente do habitual. O ar parece mais pesado, como se algo tivesse mudado. Ao caminhar até a praia, percebe que a movimentação não é só entre ilhéus. Um grupo de homens com roupas grossas, barbas longas e chapéus de abas largas se aproxima em embarcações estranhas, grandes, de velas altas e tecidos remendados. Não são canoas, não são vizinhos, são estrangeiros. Você se aproxima devagar, tentando entender. Os moradores olham curiosos, mas também cautelosos. Esses visitantes carregam objetos que brilham ao sol, facas de ferro, miçangas de vidro colorido, tecidos de cores vivas. É como se tivessem trazido um pedaço de outro mundo. O mercado de conchas, tão familiar até ontem, agora ganha novas comparações. Um deles tenta comprar peixe oferecendo uma moeda metálica. O pescador olha, vira o objeto na mão, franze a testa e balança a cabeça. O tilintar frio e duro não tem o mesmo charme das conchas. Para ele, aquilo não vale nada. Mas, logo outro morador, curioso com o brilho do metal, aceita em troca de frutas. É nesse momento que você percebe o choque. Dois sistemas de valor colidindo, sem manual de instruções. Um fato histórico bem conhecido é que em várias regiões da Oceania, o contato com europeus trouxe metais, tecidos e até armas de fogo, mudando radicalmente a lógica das trocas. Para muitos ilhéus, esses objetos pareciam milagrosos. Para os visitantes,
As conchas eram curiosidades exóticas, bonitas, mas inúteis no mercado europeu. Você observa uma cena quase cômica. Um europeu tenta pendurar um colar de conchas no pescoço, como se fosse um acessório da moda. Ele anda com ar de importância, mas tropeça na areia e quase engole um punhado de conchas. As crianças caem na gargalhada, imitando sua queda. O constrangimento é universal. Tropeçar em público não tem fronteiras culturais. Logo começam as trocas. Alguns moradores entregam colares enormes em troca de facas afiadas. Outros se recusam, dizendo que uma concha não pode ser substituída por nada que venha de fora. Historiadores ainda discutem se esse processo foi uma imposição ou uma escolha gradual. O que você vê aqui é confusão, fascínio e também resistência. Uma curiosidade excêntrica circula entre os ilhéus. Alguns acreditam que os europeus tinham o poder de controlar o vento, porque seus navios navegavam mesmo contra a maré. Uma senhora cochicha que aquelas velas altas guardam espíritos invisíveis. Você ri baixinho, mas ao olhar para a imponência do barco, também sente um arrepio. As tensões aumentam quando alguém tenta usar moedas metálicas para comprar um cesto cheio de conchas raras. O dono recusa, irritado, e um murmúrio atravessa a multidão. Para os europeus parece absurdo. Para os locais, é o mesmo que oferecer pedras sem vida em troca de ouro. Você percebe que cada gesto agora é carregado de desconfiança. As conchas, que até então uniam famílias, agora se tornam motivo de disputa cultural. Uns querem manter o valor tradicional, outros se encantam pelo novo brilho. No meio dessa confusão, surge uma cena inesperada. Um europeu oferece um espelho pequeno a uma criança. A menina se assusta ao ver o próprio rosto refletido. Primeiro recua, depois toca o vidro com curiosidade. O espelho passa de mão em mão, causando risadas e até um pouco de medo. Você pensa em como é estranho. Uma sociedade que valoriza conchas como símbolos de beleza e riqueza, agora encara pela primeira vez a própria imagem em um pedaço de vidro. Enquanto isso, os mercados seguem funcionando, mas algo mudou para sempre. As conchas continuam circulando, mas já dividem espaço com tecidos, ferramentas e bugigangas estrangeiras. Você sente que o equilíbrio delicado entre espiritualidade, economia e natureza começa a se rachar. O humor não desaparece. Um morador mostra um prego de ferro recém-adquirido e finge usá-lo como palito de dente, arrancando gargalhadas da roda. Outro compara a rigidez das moedas metálicas ao fato de não poderem ser usadas como colar. Bonito não é, prático também não. Então serve para quê? A provocação gera mais risos do que respostas. O sol se põe e a praia fica coberta de pegadas diferentes, umas leves, outras pesadas. O mar continua o mesmo, mas a sensação é de que o mundo nunca mais será igual. Você caminha pela areia, ouvindo os ecos de vozes em línguas distintas, e percebe que o mercado de conchas, tão antigo e estável, agora precisa conviver com uma avalanche de novidades. Você respira fundo, olhando para o horizonte. O brilho das conchas ainda está ali, mas misturado ao brilho estranho de metais recém-chegados. A Oceania, que até ontem parecia um mundo completo em si, agora se abre para um jogo de forças imprevisível. E você, testemunha desse encontro, sente a estranheza de estar num momento em que o passado e o futuro se chocam na beira do mar. Você anda pela praia ao entardecer, os pés afundando na areia úmida, e percebe que o som das ondas parece mais lento, mais grave, como se o próprio mar refletisse sobre tudo o que aconteceu. As conchas, espalhadas pelo chão como pequenas estrelas caídas, brilham com a última luz dourada do sol. Algumas ainda guardam seu prestígio, outras parecem esquecidas, misturadas ao cascalho comum. O mercado que antes pulsava de vida, agora soa como uma lembrança distante, quase um eco.
Você observa dois jovens discutindo baixinho sobre uma troca. Um deles oferece um punhado de conchas, o outro hesita, segurando um tecido estrangeiro. A cena parece frágil, como se representasse a própria incerteza do futuro. Não há gritos nem pressa, apenas silêncio e olhares desconfiados. Você entende, de repente, que aquilo não é apenas comércio, mas a identidade de um povo em risco. Um fato histórico bem conhecido é que em várias ilhas da Oceania, os sistemas de conchas como moeda perderam força rapidamente com a chegada de novos bens e novas lógicas econômicas. Para alguns grupos, a tradição resistiu por décadas. Para outros, desapareceu quase de um dia para o outro. Você lembra da senhora que dizia que as velas dos navios guardavam espíritos invisíveis? Agora, ela caminha devagar pela praia, recolhendo conchas uma a uma, como quem salva fragmentos de um tempo precioso. Ao ver a cena, você se dá conta de que o valor não está apenas na troca, mas na memória que cada concha carrega. Uma curiosidade excêntrica chega até você. Contam que, mesmo quando as moedas metálicas já dominavam, alguns marinheiros colecionavam colares de conchas para levar como lembrança, exibindo-os em tavernas distantes como prova de aventuras no fim do mundo. Ironia das ironias. Aquilo que deixou de ser dinheiro para uns, virou souvenir para outros. Enquanto o céu se tinge de laranja e púrpura, você se senta na areia, sentindo a brisa úmida tocar sua pele. O vento traz o som de tambores distantes, talvez um ritual, talvez apenas jovens brincando. Você não sabe ao certo, mas percebe que mesmo com as mudanças, o ritmo da vida segue, como as ondas que nunca deixam de voltar. Historiadores ainda discutem se a substituição das conchas foi inevitável ou se poderia ter sido adiada. Alguns defendem que a lógica global do comércio tornava impossível manter sistemas locais intactos. Outros acreditam que havia espaço para convivência, uma mistura de valores que poderia ter durado mais. Você, caminhando entre os últimos reflexos dourados, entende que a verdade talvez esteja em algum ponto no meio. Um grupo de crianças corre pela praia, competindo para ver quem encontra a maior concha. As risadas atravessam o ar, puras, leves, e você sorri também. Talvez seja isso que realmente importa. As conchas nunca deixam de encantar, mesmo quando deixam de comprar peixe ou tecidos. E assim, enquanto a noite cai, você sente que o eco das conchas permanece vivo, não no mercado, mas no coração das histórias que continuam a ser contadas. Agora, a noite avança de verdade. E o mar parece respirar com você, num ritmo lento, constante, acolhedor. As ondas chegam e recuam, como se embalassem seus pensamentos, deixando para trás apenas um rastro de espuma suave. Você caminha mais devagar, os passos quase arrastados, e percebe que cada concha que ainda brilha na areia guarda o mesmo segredo. Tudo passa, tudo se transforma, mas nada desaparece por completo. A memória se deposita em camadas, como conchas soterradas e depois reveladas. Pelo tempo, o vento se torna mais fresco e há um silêncio doce que envolve toda a praia. É como se o mundo inteiro tivesse diminuído de volume para deixar você descansar. As vozes das crianças, os debates dos anciãos, até os murmúrios dos estrangeiros, todos parecem se dissolver nesse fundo tranquilo, onde não há pressa, não há tensão, só um espaço seguro. Você se senta na areia macia, fecha os olhos e se permite apenas respirar. O ar cheira a sal, a maresia, mas também a serenidade. O tempo se alonga e você sente que está em casa, mesmo num lugar distante. As estrelas começam a surgir uma a uma, refletindo-se nas águas escuras. Você as observa e pensa que talvez cada estrela seja como uma concha no céu, marcando o valor não de bens, mas de lembranças, de instantes guardados com carinho. Agora tudo desacelera. As frases se tornam mais longas, como ondas que demoram a se desfazer.
O corpo relaxa, a mente se aquieta. Você está seguro, cercado por imagens suaves de mar, conchas e luzes distantes. E assim, embalado pelo som do oceano, você se deixa adormecer, com a certeza de que está protegido, sereno, em paz.